O Monte Sinai é uma das montanhas mais importantes das Escrituras, que foi palco de um lado, da glória de Deus descendo em forma de fogo, e de outro, o terrível declínio do povo de Israel com a adoração do bezerro de ouro. E por muitas gerações, a sua localização nos foi apresentada como se fosse no Egito. Mas nunca foram encontradas nenhuma evidência arqueológica ao seu redor que pudesse validar esta afirmação. A tradição que o Monte Sinai fica no Egito existe desde o século IV. Escolhido por Helena de Constantinopla, que foi a mãe do imperador Constantino, que segundo relatos históricos ela teve sonhos e visões que revelaram os lugares bíblicos sagrados. Um desses sonhos foi o local do Monte Sinai, onde Helena de Constantinopla foi ao Egito e nomeou o suposto monte como sendo o Sinai, mesmo sem encontrar nenhuma evidência arqueológica. E assim nasceu a tradição que dura até os nossos dias. Ainda hoje milhares de pessoas ainda visitam o falso Monte Sinai no Egito. Como vimos no vídeo anterior, a travessia do Mar Vermelho ocorreu na praia de Noeiba, cruzando com o Mar Vermelho em direção à Arábia Saudita. Portanto, o Monte Sinai fica do lado da Arábia Saudita, e não no Egito. Na década de 70, a Arábia Saudita era fechada para visitantes. E neste período Ron White, suspeitando que o Monte Sinai ficava em seu território, e após várias tentativas de visto negado, entrou clandestinamente, e chegou até o Monte Sinai, onde ficou impressionado com o que encontrou. Ao retornar, ele foi apreendido pela polícia, e todas as fotos e vídeos feitas por ele foram confiscados. Após a tentativa de Ron White, começaram a aparecer fotos e vídeos de outras pessoas que também se aventuraram e conseguiram entrar e sair com as evidências. Entrevista com pessoas que resolveram falar depois de tanto tempo inclui Ryan Mauro, o jornalista da Fundação de Pesquisa da Alten Thomas, entrevistou um residente local que pertenceu à facção Jihad, e Bob Cornuke, arqueólogo americano cristão, que entrevistou um tenente americano que serviu na Arábia Saudita na Segunda Guerra, e ambos confirmaram que o exército e as autoridades sauditas sabiam sobre a verdadeira localização do Monte Sinai, e o mantinham protegido em secreto, até mesmo dos próprios muçulmanos. Após a travessia do Mar Vermelho, o povo de Israel chegou a esta praia ao lado da Arábia Saudita antiga Midian, e daqui eles saíram pelo deserto de Sur, andaram por 3 dias sem água até chegarem a Mara, lugar das águas amargas. E partindo de Mara, chegaram a um lugar chamado Elim, onde a Bíblia descreve que haviam 12 fontes de água, e 70 palmeiras. Incrivelmente, ao longo do trajeto do Monte Sinai, encontramos este lugar onde ainda nos dias de hoje possui as 12 fontes de água e várias palmeiras. O povo da região descreve este local exatamente como Elim, que também é conhecido como as 70 palmeiras. Este lugar presente até nossos dias se encaixa perfeitamente na descrição bíblica em Êxodo 15, 27.
saindo de ali no caminho para o Monte Sinai. A Bíblia diz que o povo parou em lugar chamado Refidim, onde Moisés bateu na rocha e a mesma se fendeu, jorrando água para que o povo pudesse beber. De forma impressionante, o trajeto ao Monte Sinai possui esta rocha com uma fenda gigante ainda de pé, e as rochas ao redor possuem uma superfície suave como se tivessem sido lavadas por imensas quantidades de águas que jorraram pelas fendas e as lavaram, formando um mini lago ao pé do morro. Partindo de Refidim, o povo de Israel finalmente chega ao Monte Sinai, e acampa em frente ao monte. Esta montanha, conhecida como Jebel El-Laos, é a montanha mais alta da região e possui as características e evidências exatas que encaixam perfeitamente no contexto bíblico. A primeira coisa impressionante que podemos perceber nesta montanha é o seu pico todo preto, que pode ser visto à distância, como se o topo da montanha tivesse sido todo queimado. Apenas o topo da montanha é assim, a parte inferior, e as outras montanhas ao redor são da mesma cor da terra local. As pedras do topo são pretas apenas do lado de fora, e não em seu interior. A Bíblia diz em Êxodo 19:18, que todo o monte fumegava porque o Senhor descera sobre ele em fogo e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. Arqueólogos seculares que foram apresentados essa evidência tentaram refutar dizendo que são rochas vulcânicas. Bob Cornuke, um arqueólogo cristão que explorou o monte após a subida do Dr. White, ele quebrou uma das pedras chamuscada e provou que seu interior era da mesma cor que a parte inferior do monte. Ele trouxe amostras dessa pedra para serem analisadas pelo Museu de História Natural. E foi constatada que não se tratavam de rochas vulcânicas, e sim pedras que foram expostas a uma grande quantidade de calor bem próximo a elas. Isto confirmou um dos eventos mais gloriosos das Escrituras, onde Deus desceu para interagir com Moisés em forma de fogo. Ao redor dessa montanha, foram encontrados inúmeros resquícios arqueológicos que provam com exatidão os eventos bíblicos do êxodo de Israel. O povo, ao perceber que Moisés estava demorando a descer do pico da montanha, fizeram para si um bezerro de ouro, e o colocaram no altar, e o adoraram. Ao descer da montanha, Moisés viu o povo adorando o bezerro, e ficou extremamente indignado. E destruindo o bezerro, jogou-o na água que descia da montanha e fez todo o povo beber. Bem em frente da montanha, existe um altar contendo várias inscrições antigas, e desenhos de bois, e de pessoas adorando bois, confirmando que este seria o altar onde foi colocado o bezerro de ouro.
Próximo deste altar, tem uma pedra com uma depressão circular desgastada, indicando ser provavelmente onde Moisés moeu o bezerro de ouro, transformando em pó antes de jogar na água. E descendo da montanha, podemos ver o rastro de uma antiga corrente de água que certamente foi onde se formou o rio, onde Moisés jogou o bezerro de ouro moído. A Bíblia diz que após Moisés destruir o bezerro de ouro, 3.000 israelitas foram mortos, e por isso, construíram um enorme cemitério próximo ao monte, e a mais ou menos uns 6 quilômetros da montanha, existe uma área representando um grande cemitério, onde foi confirmado por analistas que neste local as covas foram cavadas de uma vez só em um único momento. Segundo as Escrituras, Moisés edificou um altar no pé do monte, onde foram sacrificados vários bezerros, e também levantou 12 pilares para cada tribo de Israel. Ao pé do monte, vemos algo como se fosse corredores usados como currais que conduziram ao matadouro. E ao final, uma grande pedra provavelmente usada como um altar para sacrificar os bezerros. Incrivelmente espalhadas ao redor destes corredores, existem várias pedras redondas que talvez sejam as pedras que Moisés utilizou para erguer os 12 pilares. Relatos de pessoas que aqui estiveram na década de 80, dizem que foram encontrados ossos de animais próximo à pedra do altar, e as pedras redondas ainda possuíam as bases quadradas onde elas se assentavam. Diante de todas estas provas arqueológicas reais apresentadas neste vídeo,
Podemos dizer que este fato com certeza foi mais um grande acontecimento que de forma impressionante, teve todas estas evidências preservadas por Deus até os nossos dias, para que ninguém pudesse duvidar de que no final dos tempos nada ficaria encoberto dos olhos da humanidade. Gratidão por assistirem. E até o próximo vídeo.